Olá pessoal, hoje nós vamos trabalhar a soma e a subtração de valores envolvendo algarismos significativos. Então, a melhor maneira de trabalhar isso talvez seja com alguns exemplos trabalhados, certo? Então vamos ver um exemplo em que eu tenho duas porções de farinha, eu pretendo pesar duas porções de farinha e depois somar a massa dessas duas porções para ver a massa total do meu conjunto, certo? Então, como é que eu vou determinar essa massa total? Bom, é apenas somar os dois valores, mas o mais interessante mesmo é saber quanta incerteza acompanha esse valor total, esse meu resultado. Em suma, eu vou pegar dois valores que têm algarismos significativos, vou somar eles e vou tentar determinar quantos algarismos significativos, quais são os algarismos significativos do meu resultado final. Então, para isso, vamos dizer que eu pego aqui, primeiramente, e peso 1,5 kg de farinha numa balança. Só que não é uma balança muito boa, é uma balança pouco precisa e ela me dá uma margem de erro de 0,1 a 0,2 kg para mais ou para menos em relação ao aquele 1,5. Então, se eu anotei 1,5, na verdade eu posso ter ali algo como 1,3, 1,4, 1,5, até 1,7 kg eu poderia ter ali dentro. Então, onde é que está a minha dúvida em relação a essa massa? Ela está na primeira casa depois da vírgula, certo? Na primeira casa depois da vírgula, décimos de quilograma, ou algo como 100 a 200 gramas. Essa é a minha dúvida. Então, eu vou destacar o meu algarismo duvidoso, a minha casa duvidosa, colocando ela em vermelho, e essa casa aqui dos 5, certo? Então, a primeira casa depois da vírgula é a minha casa duvidosa nessa pesagem. A seguir, eu vou pesar mais 1,5 kg de farinha, só que dessa vez eu vou usar uma balança diferente. Eu vou usar uma balança bem melhor, uma balança bem mais precisa, que tem uma margem de erro de 0,01 kg. Então, esse 1,5 kg, na verdade, ele poderia ser algo entre 1,49 até 1,51 kg. Então, a minha margem de erro está na ordem de centésimos de quilograma, ou algo como 10 gramas, para mais ou para menos. Então, como é que eu deveria escrever aquele 1,5 kg no papel? Eu deveria escrever 1,5? Não, eu deveria escrever até a minha primeira casa duvidosa. E a minha primeira casa duvidosa é a segunda casa depois da vírgula, porque a minha incerteza atua como 0,01 kg para mais ou para menos. Então, eu vou adicionar mais uma casa aqui e escrever 1,50. Estou marcando aqui em vermelho para a gente lembrar que esse 0 aqui é o meu algarismo duvidoso, certo? Então tá. Agora, a próxima coisa a fazer é somar esses dois números. Óbvio que 1,5 mais 1,5 dá 3, mas a questão não é apenas 3. Como é que eu vou escrever esse 3? 3, 3,0 ou 3,00 kg. Lembrando que tu deve escrever até a primeira casa duvidosa. Então pensa aí qual deve ser a maneira de escrever correta. Dá um pausa no vídeo e pensa. E aí, pensou? O que tu decidiu? Bom, vamos ver como é que a gente chega na resposta correta. Se tu observar, o primeiro número traz uma incerteza na primeira casa depois da vírgula. O outro número traz uma incerteza na segunda casa depois da vírgula. Quando tu soma as duas coisas, essa incerteza cai verticalmente aqui no resultado final. Então, por culpa do primeiro número, já a primeira casa depois da vírgula do resultado, primeiro zero que teria aqui no 3,0, já é um algarismo duvidoso, já é duvidoso. Claro que, se não fosse ele, ainda teria a segunda casa depois da vírgula, que também, por causa do segundo número, seria também um algarismo duvidoso, certo? Então, tanto o primeiro quanto o segundo, depois da vírgula, são duvidosos. Como é que tu escreve? Tu escreve somente com um dígito duvidoso. Então, tu não vai escrever 3,00, tu vai escrever apenas 3,0 kg, certo? Em outras palavras, o teu resultado vai ser, por culpa do primeiro valor aqui,
vai ser algo entre 2,8 e 3,2 kg, 100 ou 200 gramas a mais ou a menos, né, do que 3 kg certinhos, certo? Então, em outras palavras, teu resultado final, 3,0 kg. Então, essa é a resposta final. Uma margem de erro de 0,1 ou 0,2 kg para mais ou para menos. Certo? Então tá, se funcionou, vamos fazer outro exemplo. Agora não de soma, a gente vai fazer um de subtração, mas que funciona dentro da mesma lógica. Então imagina que eu tenho esse balão volumétrico, uma vidraria assim bastante precisa, e que eu vou colocar um líquido aqui dentro até a marca de 100 ml. E o volume, né, esse volume, quando eu preencho até a marca, ele é bastante preciso, ele tem uma incerteza de 0,1 ml, certo? Então é um valor bastante preciso. Como é que eu escrevo esse volume aqui? Bom, eu escrevo até a primeira casa duvidosa. Então a incerteza, né, é na primeira casa depois da vírgula, então eu escrevo 100,0 ml. Não escrevo 100, 100,0. Então tá, esse é o meu volume de líquido. Agora eu vou pegar com um copinho para fazer medições e vou retirar 25 ml. E vou te perguntar, né, quanto é que vai restar no final. Só que ao retirar com esse copinho, eu tenho um valor de 25 ml não muito preciso. A incerteza desse copinho de medir, ele é de 1 ml. Então, na verdade, o que eu estou tirando aqui é 25 ml com a dúvida de 1 ml nesses 5. Poderia ser algo como 24, 25, 26 ml. Certo? Então tá, vamos montar o nosso cálculo. O que vai restar no meu frasco? Ok, 100 menos 25, obviamente dá 75 ml. A minha pergunta é, como é que eu vou expressar esse resultado? Como 75 ou como 75,0? Então pensa aí, pausa o vídeo e vê o que tu acha. Pensou? Então vamos ver. Bom, vamos marcar com um vermelho aqui o algarismo duvidoso de cada um dos números envolvidos na subtração. 100,0 e 25. Agora, vamos transmitir verticalmente a nossa incerteza para baixo e ver, né, onde é que caem essas dúvidas. Pelo primeiro número, seria aqui na primeira casa depois da vírgula, um algarismo duvidoso. Mas o segundo número envolvido tem esse 5 aqui na casa das unidades, tem dúvida, então ele também transmite a dúvida verticalmente aqui para o 5. Então qual é o meu resultado? O meu resultado é que o 5 já é o primeiro algarismo duvidoso. Então o meu volume que resta, ele tem uma dúvida da ordem de 1 ml, poderia ser de 74 até 76 ml, o que restou no frasco, certo? Então, resposta final, eu escrevo 75 ml e não 75,0. Beleza? Então tá. Colocando essa regra que a gente usou em palavras, assim, generalizando, a gente pode dizer que o teu resultado, né, no teu resultado, a primeira casa decimal duvidosa é a casa duvidosa mais alta dentre os valores somados ou subtraídos. O que eu quero dizer com isso? Aqui, qual dos dois valores, né, tem a casa duvidosa mais alta? O primeiro é nos décimos e o outro é nas unidades. Bom, mais alto é as unidades, né? Então, a casa duvidosa mais alta é a das unidades, vai propagar para baixo e vai deixar com dúvida nas unidades e não nos décimos, certo? Então, tu registra 75 e não 75,0. Então tá. Bom, um último exemplo, né, agora envolvendo a possibilidade de um arredondamento. Então, a gente sabe que às vezes tem que arredondar os resultados, então vamos ver como é que a gente faz isso, quando a gente tem que fazer isso, certo? Então tá. Imagina que eu vou pegar primeiramente uma massa de 104 gramas que eu peso numa balança comercial. Então, qual é que é o meu algarismo duvidoso? É o algarismo das unidades, aquele 4. Ele é um algarismo duvidoso. Agora, eu vou usar uma balança de laboratório
para adicionar mais 0,342 gramas de material. Então, o que é duvidoso aqui? Obviamente, essa última casa, esse 2 aqui, lá nos milésimos de grama, este é o meu algarismo duvidoso deste número. E por fim, eu vou pegar com uma balança de precisão intermediária 1,5 gramas de um material e agregar aqui. Então aqui, de novo, né, a casa duvidosa, esse 5 aqui, a última casa que foi mostrada. Então eu vou somar isso aí tudo e calcular um resultado. E a minha questão, ok, como é que eu vou expressar esse resultado final? Fazer a conta matematicamente não tem problema algum. 105,842, é isso? É, 105,842 gramas, resultado matemático. Agora, como é que vai ficar os meus algarismos duvidosos? Qual é, dentre esses três números, qual que tem a casa duvidosa mais alta? Bom, a casa decimal mais alta, que é duvidosa, está no primeiro número e é a casa das unidades. Então é essa aqui, essas unidades, aqui, essa casa é que vai transmitir já uma incerteza para o meu resultado final. Então o meu resultado final já começa a ser incerto nas minhas unidades. Será que faz sentido eu manter esse 8, esse 4, esse 2? Não, né? Se já é incerto nas unidades, é para lá de incerto, para lá de duvidoso, esse 842. Então, como é que eu vou fazer? Eu não deveria manter várias casas duvidosas no meu resultado final. Eu deveria manter uma só casa duvidosa. Ah, eu escrevo o que então? 105? Não, 105 não seria a resposta adequada, porque 105,842 está muito mais perto de 106 do que de 105. Então, eu vou arredondar para 106, certo? Mantendo, então, uma única casa duvidosa. Então, a gente arredondou para os algarismos significativos que a gente tem, 106 gramas. Então, minha resposta final, 106 gramas. E o arredondamento, ele é feito apenas no final, certo? A gente não arredonda antes. A gente primeiro faz o resultado matemático e depois arredonda, certo? Então tá. Resumindo, né, o nosso procedimento aqui é que na soma e na subtração, o teu resultado vai ter a primeira casa duvidosa, sendo aquela casa duvidosa mais alta dentre os números que foram somados ou subtraídos. Além disso, os arredondamentos tu faz apenas no final, de modo o quê? De modo a deixar o resultado com os algarismos significativos corretos, ou seja, apenas um duvidoso, certo? Então tá, espero que tenha sido útil aí e até a próxima.